O governo decreta estado de calamidade pública em Rio Branco. Cheia do Rio Acre é a maior da história. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Acusado de atentado na maratona de Boston, assume a culpa durante o julgamento. Procurador-Geral da República pede o arquivamento de investigação contra Dilma Rousseff e Aécio Neves na Operação Lava Jato. E a Organização Mundial da Saúde reduz ainda mais o limite para o consumo diário de açúcar. É agora, no Século News. Olá, boa tarde. O governo federal reconheceu a situação de calamidade pública em Rio Branco, capital do Acre. O nível do Rio Acre continua subindo e essa já é considerada a maior cheia da história. A água cobre mais de 1/4 de toda a área urbana de Rio Branco e continua subindo. O tempo segue instável, com muitas chuvas na capital do estado. E na tarde desta quarta-feira, o nível chegou a 18 metros e 34 centímetros, o maior já registrado. Cerca de 8.000 moradores estão nos mais de 20 abrigos públicos montados na cidade. Durante a manhã, o ministro da Integração Nacional visitou um desses abrigos, com mais de 600 pessoas. Tá tudo debaixo d'água, inclusive a gente mora lá no Cadeia Velha, não sei nem se vai dar pra gente voltar pra lá. É lamentável, é triste, mas o grande esforço, a solidariedade e o voluntariado do povo do Acre é impressionante, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nesse ponto aqui é possível ver o estrago que a cheia fez aqui em Rio Branco, a capital do estado. A chuva deu uma trégua, mas mesmo assim o nível do rio continua a subir e em pleno centro da capital só é possível andar de barco. A família do seu José Ivan Barbosa tinha vários criadouros de peixes. Tudo foi inundado e eles perderam a produção. Não sobrou quase nada. Nós nos preparamos para a alagação de 97, que foi a maior da história do Acre. Fizemos meio metro acima, agora vamos ter que nos preparar para a alagação de 2015. Além do apoio técnico e financeiro e dos kits de assistência humanitária, o governo federal autorizou medidas emergenciais por parte de bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ações como a possibilidade de renegociação de dívidas e facilitação de crédito para moradores, empresas e agricultores afetados pelas cheias. O Banco Central decidiu elevar os juros básicos da economia de 12,25% para 12,75% ao ano. Esse é o quarto aumento consecutivo da taxa Selic, que atingiu o maior patamar desde o início de 2009, quando estava em 13,75% ao ano. Para os economistas, um novo aumento dos juros básicos da economia acontece em um momento complicado, com a inflação fortemente pressionada pelo aumento de tarifas públicas, como energia elétrica e gasolina e também pela disparada do dólar. O governo chinês anunciou a redução da meta de crescimento de 2015 e a decisão já era esperada devido ao atual cenário econômico. A China reduziu a previsão de crescimento em 2015 para cerca de 7%. O primeiro-ministro Li Keqiang anunciou o novo dado ao abrir a sessão anual do parlamento, que pretende conter o aumento dos gastos militares, entre outras medidas. Também foi anunciada a redução da meta de inflação neste ano para cerca de 3%, contra 3,5% previstos anteriormente. O produto interno bruto da segunda maior economia mundial registrou alta de 7,4% em 2014, o menor nível de crescimento em quase 25 anos e abaixo dos 7,5% fixados pelo governo. A redução da meta oficial de crescimento era algo esperado pelos analistas, levando em consideração que o país registra desaceleração da atividade econômica há 2 anos. Entre os setores que perderam fôlego estão o da construção e o mercado imobiliário. As exportações também foram afetadas pela conjuntura internacional ruim. A defesa do único acusado pelos atentados na maratona de Boston em 2013 admitiu que seu cliente cometeu os ataques que deixaram 3 mortos e 264 feridos. A declaração foi feita na abertura do julgamento nos Estados Unidos. O tão esperado julgamento de Dzhokhar Tsarnaev começou nesta quarta-feira em Boston.
O jovem de origem chechena, que tem 21 anos, é o único acusado pelos atentados na Maratona de Boston em 2013. Os ataques deixaram 3 mortos e 264 feridos. No primeiro dia de sessão, o que mais surpreendeu foi a declaração da defesa de Tsarnaev. A advogada Judy Clark reconheceu que foi ele quem cometeu o atentado. O jovem havia se declarado inocente das 30 acusações, mas nas dramáticas alegações iniciais, a advogada dele admitiu diante dos 12 jurados que o estudante foi quem executou os ataques. A advogada Judy Clark é considerada uma das melhores especialistas em pena capital nos Estados Unidos. 12 jurados vão decidir o futuro de Tsarnaev. Se o réu vai ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua, as únicas opções possíveis se for declarado culpado. A previsão é que o julgamento dure até junho. O acusado cometeu os atentados junto com seu irmão, Tamerlan, morto durante uma caçada policial. E outro caso da justiça americana vai desagradar a população negra do país. O policial que assassinou um jovem negro em Ferguson, no estado americano do Missouri, em agosto do ano passado, não vai ser condenado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que não vai condenar o policial Darren Wilson, que matou um jovem negro em Ferguson, no estado americano de Missouri. O assassinato ocorreu em agosto de 2014 e provocou semanas de protestos e revoltas populares. O relatório divulgado pelo departamento concluiu que o policial não agiu com intenção criminosa e não pode ser comprovado que ele tenha infringido a lei de direitos civis. Violence is never justified. A violência nunca é justificada, mas vista neste contexto, em meio a um ambiente tenso, definido pelo ressentimento e estimulado por práticas ilegais, não é difícil imaginar como um único incidente trágico pode detonar a cidade como um barril de pólvora. No relatório que examina tanto o momento em que foram efetuados os disparos, como as práticas policiais em Ferguson, também estão registradas as condutas racistas por parte da polícia local contra a comunidade negra que vive na cidade. O relatório permite que Ferguson identifique os problemas não só no departamento de polícia, mas de toda a região de St. Louis. Temos de fazer o melhor, não apenas como cidade, mas como estado e país. A investigação federal, baseada no Marco dos Direitos Civis, foi iniciada após a morte de Michael Brown, de 18 anos. Mesmo sem estar armado, ele foi alvejado por Wilson, que fazia patrulha na área onde o jovem estava. No próximo bloco, você vai ver uma reportagem sobre a violência contra a mulher. Em Belém, o céu fica encoberto com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia, acompanhadas de trovoadas. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Em São Paulo, o céu fica parcialmente nublado, com pequena possibilidade de chuvas no final da tarde. A máxima para hoje em São Paulo é de 32 graus.